Privatização de empresas públicas. É só uma notícia como essa sair no mercado que provavelmente a ação da empresa tende a valorizar muito. Mas será que de fato essa valorização ela é devida? Por que o mercado sempre precifica ou quase sempre precifica para cima uma empresa quando sai uma notícia que ela vai ser privatizada? E o que as pessoas mais perguntam é: tá na hora de entrar nessa empresa? Já passou o bonde? Como é que eu faço quando uma empresa tem a perspectiva de ser privatizada e o mercado já valorizou essa empresa em 10, 15, 30% às vezes? A gente vai abordar exatamente isso na aula de hoje para te ensinar como lidar com essas notícias sobre as privatizações. Inclusive vou usar uma empresa de exemplo para você entender numericamente o que você tem que olhar para decidir se você investe numa empresa ou não. Então, sem mais delongas, vamos lá para nossa aula de hoje. Privatizações de empresas da Bolsa de Valores. O que fazer, quando fazer e por que fazer? Turma, primeiro de tudo, a gente tem que entender o porquê que quando sai uma notícia de uma privatização, o mercado costuma reagir de maneira positiva. Alguns casos há exceções, porém na grande maioria, quando uma empresa fala que vai ser privatizada, um governante, um presidente fala que vai privatizar uma empresa pública, o mercado costuma reagir de maneira positiva em relação a isso. Primeiro de tudo é entender o porquê que o mercado reage de maneira positiva, antes de você entender se isso tem sentido ou não. Quando uma empresa ela é estatal, é basicamente aquele filho que o pai tá bancando o tempo inteiro. Tem algumas vantagens e desvantagens. A principal vantagem é que se precisou de dinheiro, ele fala: pai, me dá dinheiro, e aí o governo joga dinheiro para ele e a empresa não tem tanto desespero em quebrar, nem necessariamente em ser uma empresa lucrativa, porque ela tem o resguardo financeiro do pai Estado, que vai poder mantê-la dentro do jogo. Diferente de uma empresa privada que tem que ter a faca no dente o tempo inteiro, porque se ela não oferecer um produto de qualidade a um preço competitivo, tirando casos de monopólio que eu já vou conversar, a concorrência vai matar a empresa. Então uma empresa privatizada tem que estar sempre preocupada em otimizar os processos, em oferecer um produto de qualidade, em atender o cliente da maneira mais eficiente possível, para que não venha um concorrente e roube aquele mercado dela. Então é muito por isso que quando qualquer governante ou tem uma proposta de privatização de uma empresa, o mercado costuma reagir de maneira positiva, porque as empresas estatais têm muita gordura para ser queimada, tanto em processos, quanto na falta de competitividade, quanto a burocracia, que a empresa estatal é muito limitada também para poder tomar decisões, visto com toda a camada gigantesca, a pilha de burocracia que existe por trás de usar o dinheiro público para oferecer um serviço público. Tudo isso trava o desenvolvimento das empresas, o que não quer dizer que toda empresa estatal é ruim ou não é lucrativa, o que também não quer dizer, obviamente, que toda empresa privada é uma empresa boa. Porém, a migração de uma empresa estatal para um estado de uma empresa privada tende a ser positivo por conta da competitividade que aquilo acarreta, que aquilo joga no mercado, o que força a empresa a se tornar melhor. O que nem sempre pode ser positivo, porque a empresa que saiu debaixo da asa do pai e para o mercado, se ela não tiver uma estrutura boa, não tiver uma base bem feita, a privatização pode ir por água abaixo. E essa empresa pode ser que ela não se adapte ao mercado, ela não era competitiva, ela só estava sobrevivendo por conta do papai Estado que jogava dinheiro toda hora que ela precisava. Então você tem que saber decidir se isso é bom ou não. Eu vou usar como exemplo aqui o caso da Sabesp. No momento que eu gravo essa aula, e não importa quando você está vendo essa aula, ela vai te servir, porque privatizações acontecem para sempre. Eu estou gravando essa aula literalmente entre o primeiro e o segundo turno da eleição de 2022 para governador, o Tarcísio contra o Haddad, que nas pesquisas dava dando que o Haddad ia ganhar quase que no primeiro turno, e após o resultado do primeiro turno, o Tarcísio ficou bem na frente dele, e o mercado reagiu da seguinte forma, valorizando a empresa da Sabesp, no caso que é a proposta do Tarcísio é privatizar a Sabesp. Não sei se ele fez isso ou não, porque não sei quando você está vendo essa aula, não sei nem se ele foi eleito de fato. E olhem como que o mercado reagiu a essa notícia. A cotação da Sabesp saiu de R$43, indo para 58, e na data de ontem que eu gravei nesse vídeo está em 58,74. Primeiro de tudo, o que isso quer dizer? Quer dizer que o mercado ele já incorporou boa parte desse fato. Eu falo que o preço de uma ação não importa, porque a notícia que chega para você e para mim, meros mortais na fila do pão, chega para todo mundo ao mesmo tempo. Então tinha a expectativa que o Haddad ia ganhar o primeiro turno, o Tarcísio falou que queria privatizar a Sabesp, e aí ele surpreendentemente, contra as pesquisas, saiu na frente no primeiro turno. Logo a chance de privatizar a empresa é muito grande, e aí o mercado viu isso como uma coisa positiva pelos fatos que eu comentei, e Vlau jogou para cima o preço da empresa. Agora gravando entre o primeiro e o segundo turno, que as pessoas perguntam: Matheus, então se ele entrar, isso vai valorizar mais ainda a empresa? Só que essa expectativa também já está no preço, você
concorda? Porque se você tá pensando isso, tem mais gente pensando isso, mais gente falando, eu vou comprar antes de sair o segundo turno o resultado, pra ela valorizar e eu conseguir colocar mais dinheiro no bolso. Isso até pode acontecer, até pode ser que na segunda-feira, caso saia o resultado positivo, que o Tarcísio virou governador de São Paulo pelos próximos 4 anos, que a empresa valorize. Porém, qual que é o ponto? Você está entrando para ganhar este movimento na segunda-feira. Qual que é o motivo pelo qual você está entrando numa empresa, qualquer empresa, eu tô falando da Sabesp em particular aqui, mas o racional serve para qualquer empresa que vai privatizar. Ou por que você está entrando na empresa? Para ser privatizada? Se você entrar nela, ela não privatizar, você sai? Se você entrar nela antes, ganhar o outro candidato e a empresa cair, voltar dos 58 para os 40 ou 43 reais, você sai da empresa com um prejuízo? Qual que é o seu plano? Qual que é o seu plano para investir? Ou quanto você vai investir nessa empresa? Ou quanto você conhece a empresa? Então assim, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar a empresa como um todo. Se a gente for olhar aqui, no caso, a Sabesp, para quem é de São Paulo, é a empresa que trabalha com a parte de saneamento de mais de 300 cidades, 375 municípios em São Paulo. Tem que entender e analisar os números da empresa. Vou pegar aqui a Sabesp para vocês entenderem como que é o racional por trás, mas olhem só, vou pegar para olhar os números da empresa, tá? Se você achar esses números bons, cogite investir na empresa. Primeiro de tudo é o setor. O setor de saneamento, vale uma ressalva em particular, é um setor dos setores mais resilientes que tem. Ele é um setor de primeira necessidade, que não depende de crise para ser consumido. Então, o setor em si é um setor extremamente positivo. Isso já é um ponto a favor da empresa. Então, comece olhando o setor, depois vá para a empresa. Mas no caso aqui da Sabesp, a gente for olhar os números dela como um todo, estou usando aqui o Fundamentei, a gente vai perceber o seguinte, tá? A receita da empresa, ela vem subindo ano após ano, o que é um ponto extremamente positivo, ou seja, a empresa está faturando mais. Se ela fatura mais, ela ou está cobrando mais caro, ou está oferecendo mais serviços. Qualquer um dos dois cenários, para mim, investidor, é um serviço muito bom. Só quando você pega o lucro operacional dela, que é o EBITDA, apesar de ele no longuíssimo prazo estar subindo junto com a receita, desde 2018 que ele está estagnado. A gente for pegar aqui na tabela que fica mais fácil ver, o EBITDA em 2018 estava em 6,5 bilhões, em 2022, no acumulado de 12 meses, também está em 6,5 bilhões. Então faz 4 anos que o EBITDA está estagnado. O lucro líquido dela, inclusive, chegou a cair. Se for pegar 2018, que era 2,8 bilhões, para 2,4. Uma margem de 18% para 12%. Um ROI de 15% para 9%. Uma dívida de 1,5% para 2,3%. Então é uma empresa que, nos últimos 4 anos, ela vem performando de uma maneira um pouco inferior ao que vinha performando antes. Se você for pegar o longuíssimo prazo, ela é uma empresa que está saudável. Em termos do lucro líquido dela, é um zigue-zague ascendente, mas concordam comigo que é bem diferente da curva da receita? Olhem a curva da receita dela contra a curva do lucro líquido. Apesar do lucro líquido ser ascendente também, ele é bem menos estável. Se for pegar o lucro dela, 2013 estava com um lucro de, aqui ó, 1,9 bilhões. Ela em 9 anos subiu para 2,4. Não é algo tão expressivo. Se a gente inclusive fizer uma coisa que é importante, que é isso aqui ó, que é comparar a empresa com concorrentes. Se for pegar aqui a própria Sabesp no meio contra a Sanepar e a Copasa, repare o seguinte, a margem bruta, que é o quanto sobra depois do produto, depois de pagar o custo do produto, a da Sanepar é 57%, da Sabesp 34%, da Copasa 33%. A margem operacional da Sabesp é muito maior do que a da Sanepar é muito maior que a da Sabesp, que é muito maior que a da Copasa. O lucro líquido sobra 20%, cada R$1 que a Sanepar fatura sobra 20 centavos, a Sabesp sobra 12 e a Copasa sobra 7. For analisar a dívida aqui, a menor dívida está também na Sanepar, a Sabesp tem uma dívida, a maior dívida que tem, e a Copasa uma dívida intermediária. Se for pegar a dívida líquida por EBIT, a da Sabesp está inclusive acima do 3, que é o limite máximo, da Copasa também, a da Sanepar está menor. Então repara o seguinte, em termos de empresa do setor de saneamento, por números, a Sanepar chama mais atenção. O ROIC, que é para cada R$1 que investe, quantos reais retornam? Sobra 10 centavos a cada real investido, a empresa consegue retornar 10 centavos para o acionista, o que é maior do que o ROIC da Sabesp, que é maior do que o ROIC da Copasa. O CAGR, que é a média de crescimento, a Sanepar vem crescendo a receita 8,4% ao ano na média nos últimos 5 anos e crescendo o lucro em 12%, ou seja, a margem líquida dela está subindo, ela vem crescendo mais o lucro do que a receita. Olhem agora a Sabesp, vem crescendo a receita em 6,7%, mas vem caindo o lucro dela na média. Isso não é uma empresa tão saudável. Então assim, olhando financeiramente, essas 3 empresas, se fosse obrigado a escolher uma, investiria na Sanepar, mesmo a Sabesp tendo o prelúdio de ser privatizada. Agora, se você acredita que ao privatizar a Sabesp, ela vai revirar os números dela, vai ficar mais lucrativa, vai ter uma margem maior, perfeito, invista nessa empresa. Porém, só o fato de uma empresa ser privatizada não quer dizer que ela vai ser mais lucrativa. E mesmo que ela seja, o mercado incorporou a expectativa dela no preço. Reparem, peguem Eletrobras, qualquer empresa, quando sai a notícia que talvez privatize, no outro dia ela já abre muito valorizada. 9 de 10 casos, tá? Por que isso é importante? Porque o preço não importa, já está incorporado. E quando você entra numa empresa,
entre com um plano. Eu vou entrar pesado na Sabesp. Cuidado com entrar pesado. Tem que esquecer, tire a ganância da equação e pense, qual que é o máximo de capital que eu aceito exposto numa empresa? Nunca passe disso. Se você entrar com a certeza do ganho, é a hora do seu tombo. É a hora que você vai tomar uma rasteira do mercado. Cuidado. E outra, quer ser sócio da empresa? Faça do jeito certo. Investe um pouco agora, investe um pouco depois, investe um pouco depois, espace os investimentos. Matheus, como que você investiria na empresa se quisesse sócio da Sabesp? Eu aguardaria o segundo turno, aguardaria o candidato que falou que vai privatizar entrar, e aí eu compro. Ah, mas Matheus, ela foi de 58 para 63. Tá bom. Se de repente não entra ele ou não privatiza, ela volta para 30. Você tem que saber que você não sabe o que vai acontecer. Então, assim, a privatização não é sinônimo de resultado positivo. E você querer entrar pesado só porque agora é o momento, esquece. É a receita para você tomar um tombo. Porque pode dar muito certo ou pode dar muito errado. Isso é uma aposta. Agora, você ter uma carteira diversificada com várias empresas, acredita na Sabesp, qualquer empresa que vai ser privatizada, começa a aportar nela hoje, aporta um pouco todos os meses, não deixa ela passar do percentual máximo na sua carteira de risco. Isso vai te dar dinheiro. O outro é uma aposta. Não aposte com o seu suado dinheiro. Invista, crie uma estratégia e entenda o porquê as privatizações costumam ter um resultado positivo para a empresa. Isso não é uma regra, mas não deixe a sua ganância tomar conta, tá? Não deixe a sua ganância tomar conta do que você está fazendo. Aprenda a analisar os números da empresa, veja a saúde financeira dela, invista de maneira espaçada na empresa. Se você é mais conservador que nem eu, aguarde sair um fato que você acredita que vai impactar a empresa positivamente antes de decidir colocar seu dinheiro nela, e entenda que o preço não importa, porque se a empresa continuar dando resultados positivos, isso valorizar, o preço vai ir atrás. O que te enriquece é a constância, não a intensidade do que você faz. E me responde uma coisa, você é a favor de empresas serem privatizadas? Todos os setores? Se sim, comenta aqui embaixo, é muito legal ter essa discussão nos comentários, e comenta comigo também se você investe em uma empresa estatal e o porquê, que eu vou dar minha opinião em cima disso. Então pessoal, pela aula de hoje era isso. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, principalmente se inscreve no nosso canal, que o YouTube me comenta comigo, ele é um cagueta que 70% de vocês que assistem ainda não são inscritos. E ser inscrito é o jeito mais fácil de sempre saber, ser notificado quando eu postar um vídeo novo, e de quebra ajuda a gente a crescer. Então espero que tenham gostado da aula de hoje e eu vejo vocês na próxima.